Fala galera, tudo bem? Eu sou Henrique, bem-vindo ao Automind. Aqui vocês vão aprender sobre automação, N8N, inteligência artificial e muito mais. No vídeo de hoje eu vou descomplicar para vocês os nodes iniciais do N8N. Se você está começando agora ou até mesmo pensando em começar, esses são os primeiros que você tem em mente para poder começar. Vamos ver como tomar decisões com if e switch, como editar dados com edit field, como se conectar com qualquer API usando HTTP request e, é claro, traz aquele toquezinho de inteligência artificial que todo mundo gosta, né? Se você está chegando agora, os nodes do N8N é nada mais que um bloquinho de ação. Ele pode servir desde para puxar um dado de um banco de dados até enviar uma mensagem no WhatsApp. E o interessante do N8N é que ele te traz isso como se fosse uma pecinha de Lego, tudo visualmente se encaixando. Eu vou começar aqui pelo if, vou pro switch, pro edit field e por fim para IA. O if ele é uma condição binária, é o famoso se verdadeiro ou se falso. Eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, aqui caiu uma venda lá na Kirvano, por exemplo, e se essa venda for maior do que R$140, ele vai para o plano VIP, se for menor, vai para o plano básico. Então vamos supor que caiu uma venda de, sei lá, R$97. Ele veio para o plano básico. Mas se por algum acaso ele fosse, vamos supor, R$150, ele iria para cima, que é o plano VIP. A condição dele é basicamente isso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo entre aspas na coxa, mas você teria que fazer só isso aqui assim, ó. Você colocaria o campo e colocaria a condição. Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Se é igual a Henrique, por exemplo. Então, se eu mandar aqui a palavra Henrique, ele vai como verdadeiro. E se eu mandar qualquer outra palavra, por exemplo, Rafael, ele vai para falso. Se falso. A condição dele é bem simples. Você vai vir aqui, vai colocar o valor 1, que é que ele vai comparar. Vai colocar a condição, se existe, se é igual, se contém, se começa com. Aqui é para string, tem para número, data, condição booleana, que esse aqui eu não vou passar hoje, mas provavelmente eu vou passar em um outro vídeo. Array ou objeto. Então o que é que você faria? Por exemplo, eu puxei aqui o chat input, que é o recebimento, e eu comparei com Henrique. Outra coisa que você pode prestar atenção também é nisso aqui, ó, AND e OR. O que seria? Nesse caso aqui de AND, ele teria que a primeira condição e a segunda tem que ser verdadeiras para ele dar como verdadeiro. Se a primeira e a segunda forem, por exemplo, ali está Henrique, eu vou botar aqui Rafael. Só para exemplo, mesmo que eu coloque aqui Henrique, ó, mesmo se eu coloque aqui Henrique, ele vai dar como falso, porque quando você coloca a condição AND, é que ele tem que ser as duas verdadeiras. Já se você colocar OR, quer dizer ou. Então eu posso colocar tanto Henrique aqui, que ele vai para cima, quanto Rafael, que ele também vai para cima. Então esse aqui é o plano básico do Node If. Ele é bem simples, mas você pode trabalhar com coisas muito complexas com ele. Eu particularmente uso bastante ele. Uso ele menos do que o Node Filter, mas eu uso bastante ele. Já aqui no segundo, que seria o Node Switch, né, ele servia como uma bifurcação de caminhos. Por exemplo, se eu responder com financeiro, ele partiria... Aqui eu estou usando um exemplo de setores, entendeu? Se eu colocar, por exemplo, financeiro, ele vai partir para o caminho de cima. Se eu botar RH, ele vai para o caminho da frente. Ele é tipo um if de múltipla escolha, sabe? Então, por exemplo, aqui eu botei financeiro, RH e comercial. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu boto aqui comercial. Ele vai para esse nodezinho aqui. E se eu colocar qualquer uma coisa que não sejam esses três, eu vou colocar vendas, por exemplo, ele vai ir para o fallback. Agora vamos dentro do Node para explicar bem como é que funciona. Aqui ele segue a mesma lógica do if, né? Você vai colocar o campo 1. Vocês podem ver aqui, ó, se o campo 1 é igual ao campo 2. Eu coloquei assim, mas se você colocasse o contrário também funcionaria. Você tem a opção de dar o rename. No caso rename, quando você dá um rename output, é esse nomezinho que fica aqui fora, ó. Vou até mudar aqui para você ver. Vendas.
Aqui, ó, ele muda o nomezinho que tá aqui fora. Ele é visual, ele serve pra você... Ele serve pra você se localizar dentro do seu fluxo. E aqui embaixo tem o output. Deixa eu refazer pra vocês verem. Vocês podem vir aqui, ó, options, fallback output e fallback rename. Depois eu coloco. O que é que esse fallback? É tipo assim, ele não é financeiro, não é RH e não é comercial. Então ele é o fallback. Se você não colocar isso, o fluxo para aqui. Se você colocar, ele dá uma saída extra, entendeu? Aí aqui você rename fallback output e ele dá o nome que você quiser. Eu botei outros, por exemplo. Deixa eu colocar só fallback para ficar mais fácil de entender. Fallback. Pronto. Deixa eu limpar. Aqui, ó, vocês podem ver aqui o nome fallback. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui RH, ele vai para cima. Agora, se eu coloco, por exemplo, recursos humanos, ele vai no fallback. Porque o não identificou nenhum desses três, ele foi pro fallback. Essa é a condição simples do switch, é o jeito mais simples que você pode usar. Claro que tem vários usos complexos. Se você vai fazer um agente de IA, por exemplo, você pode usar isso aqui para tratar mensagens, por exemplo. Chegou uma mensagem de texto, você vai tratar, você joga aqui para cima. Chegou uma mensagem de áudio, você joga aqui. Se chegou uma mensagem de vídeo, você joga para cá. Esses os exemplos que eu mais uso o switch no N8N. Já trazendo aqui para o Node 7, ele é bem diferentão, mas ele na minha concepção ele é o mais útil, porque eu consigo fazer quase tudo que os outros nodes faz com ele. Só que isso é bem avançado, então eu não vou participar desse mérito agora. Eu vou mostrar um funcionamento básico. Aqui é um trigger manual, que ele serve para você apertar que ele já funcionar. Isso aqui é só o corpo, é só a entrada de corpo. Então ignorem esse nodezinho aqui. Já aqui, esse aqui vai ser o node que a gente vai trabalhar propriamente falando. Vamos supor, chegou essa entrada aqui, ó. O usuário, chega o nome do usuário, o do sobrenome, o número. Aí chega o método de captura, né? O canal, meta-ads, o nome do anúncio, o produto. Então você pode ver aqui, nome completo do usuário. Por exemplo, vou colocar aqui ali em um banco de dados. O que é que eu preciso para colocar no banco de dados? Preciso do nome, preciso do sobrenome. Aí eu colocaria o número, né? Porque é sempre bom ter as informações de seus leads. E por fim você colocaria o meio, né? O canal. E o produto. Então o canal seria meta-ads e o produto seria o e-book automatizando, por exemplo. Então chegou tudo isso aqui, ó. Vocês podem ver que tem coisas que eu não quero e tem coisas que tá mal formatado. Quando eu coloco para funcionar aqui, ó, deixa eu botar para vocês verem. Vai sair aqui o nome completo, número, canal e produto. Então, se eu quiser, eu já posso subir aqui em um banco de dados desse jeito, que aqui já tá bom para mim. É as informações que eu preciso de um jeito bem formatado, bem otimizado. Resumindo toda a questão, o Node 7 ele serve para você tratar o conteúdo que vem, seja para fazer um resumo, seja para trocar os nomes, né, os nomes dos campos, ou até para fazer um tratamento na expressão aqui. Eu juntei dois campos em um só. Isso é uma das principais utilidades dele. Quando vocês estiverem mais avançados, vocês vão poder pegar de uma outra visão, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Eu vou botar aqui... Vou colocar aqui. Split, eu só quero o número... Eu não quero o DDD. Eu só quero a partir do número da frente. Então eu coloco aqui um espaço, ele vai quebrar a cada espaço. Ele pegou aqui o número, então tem um espaço aqui, ó. Vocês podem ver, entre o DDD e o número tem um espaço. Ele pegou esse espaço e quebrou. Aí eu venho aqui, se for 0, vai ser o antes do espaço. Se for 1, vai ser depois do espaço. Então eu só quero esse número aqui. Então eu dou um teste aqui, ele deu o número só depois do espaço, depois do DDD. E aqui você tem muita coisa para fazer. Tipo, deixa eu abrir aqui. Tem várias expressões aqui, vocês podem... Eu recomendo, aliás, que vocês passem no GPT perguntando a maioria delas, ou dediquem pelo menos ali meia hora vendo isso aqui. Acho super importante. A outra que é interessante eu mostrar, que o Antônio particularmente usa pra caramba, que ele me contou, seria isso aqui, ó.
lowercase, no caso eu acho que é greater, né? Eu quero deixar tudo maiúsculo. Deixa eu descer lá. O uppercase aqui, ó. Ele deixa tudo em letra maiúscula, o uppercase. Já o lowercase, ele deixa tudo em letra minúscula. Deixa eu botar aqui. Lower... ponto case. Não tem, deixa eu descer lá. Tô lowercase. Deixa eu colocar aqui o nome Henrique todo em maiúsculo pra vocês verem. Pra que é que serve esses casos de lowercase ou greater case? Caso você tenha um banco de dados de autenticação, por exemplo, meu agente só vai responder se o nome da pessoa for Henrique Oliveira. Mas aí o cara pode colocar com um H maiúsculo, um H minúsculo, um O maiúsculo, um O minúsculo. Você faz esse tratamento para antes de você colocar no banco de dados, tá tudo padronizado, tudo com letra minúscula. É uma vantagem de se usar o Edit Field ou até o Node Code, né? Vai de cada um. Já trazendo para o Node.js, eu vou trazer as principais recomendações que eu tenho. Aqui no Chat Model eu tenho o Anthropic, a Azure, tem quase todas aqui que eu conheço, pelo menos. Eu, particularmente, eu uso a OpenAI para contas de cliente e a OpenRouter nas minhas estruturas internas. Por que OpenRouter? Porque tem tudo, né? O OpenRouter tem Anthropic, tem OpenAI, tem tudo. Você tem que colocar seus créditos, é claro. Mas enfim. E a OpenAI é o cuscuz com o arroz com feijão, né? Todo mundo conhece a OpenAI, todo mundo usa e ela é mais simples. Por exemplo, eu quero codar, então é melhor você pegar um Anthropic. Eu quero mexer com texto muito grande, pega um Gemini. Eu quero fazer decisões curtas e rápidas, um Grok é melhor. Mas a OpenAI, ele funciona para tudo isso ao mesmo tempo. Claro que ele não vai desempenhar, ele não vai ser melhor do que o Anthropic na parte de código, não vai ser melhor do que o Gemini nos grandes textos e não vai ser melhor nas decisões do que o Grok, levando em consideração o custo-benefício, tá galera? Mas ele é o arroz com feijão, então você pode usar ele para essas finalidades. Então se você está começando agora, pega um OpenAI mesmo, tanto faz, coloca lá 5, 10 dólares e tá bom. Memória. Eu vejo muita gente usando esse Simple Memory, mas assim, se você está fazendo a instalação do seu servidor na sua VPS, não usa. Porque ele salva direto no disco, ele salva direto na página root. E para quem não tem conhecimento, esse tanto pode acabar pesando essa memória, pode ser algo ruim, pode deixar a sua VPS mais lenta, quanto vai ser muito difícil de apagar. Eu particularmente até hoje não achei a pasta que isso aí fica escondido. Então, o Postgres eu recomendo porque se você tem N8N, você tem que ter Postgres para começar. E se você não quiser logar o seu Postgres, você pode usar um Supabase, por exemplo. Inclusive, eu recomendo que vocês usem, porque ele é mais fácil de manusear. Cara, não quero nenhum nem outro. Então vem pro Redis. O Redis ele tem uma conexão simples. Eu posso até abrir aqui para vocês verem. Não bota o password, não bota o usuário. Você vai botar o host, a porta e o database number. Isso aqui você vai conseguir. Se você tem 8N, você tem um Redis obrigatoriamente. E é uma conexão muito simples. Então não precisa pedir desculpas. É fácil de conectar. Você não usa se você não quiser. E a Tu, cara, eu não vou nem passar porque é bem complexo e são muitas. Aqui, se eu não me engano, tem mais de 100 e passar de uma por uma vai ser complicado. Futuramente, nos próximos vídeos, vocês vão ver a gente usando, a gente vai explicar, por exemplo, no próximo vídeo do Antônio, ele vai trazer a tua HTTP request. Aí vocês vão ver ele usando, vai ter uma noção mais básica. O agente é simples, você vai subir como? O source prompt, né? Você pode ir o connected chat trigger, que ele vai receber desse chat aqui. Se você for fazer em um agente, por exemplo, você vai botar define bellow e colocar aqui o prompt do usuário. E aqui é o system message. Deixa eu só copiar, Ctrl C. Vocês vão vir aqui, add option system message. Aqui é onde você vai colocar o prompt do seu agente. Tem outras opções aqui, maximum iteration, return intermediate steps, automático. Eu vou ler isso aqui não. Mas esses aqui são, assim, esse Max Iteration, por exemplo, eu não vi ele funcionando muito bem, então eu recomendo que vocês nem mexam aqui. E o agente é bem simples, você vai definir a entrada dele, por exemplo, olá,
ele vai processar que ele vai salvar lá no Postgres, ele vai processar com a OpenAI e ele vai salvar a resposta dele lá. Então vocês podem ver que aqui ele vai ter uma entrada, que é olá, e uma saída, que é olá, como está, blá 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 blá. Então o AI Agent no N8N ele é muito simples. Você coloca ali 3, 4 nodes, você já consegue. Eu também ia passar pelo HTTP Request, vou até passar por ele aqui. Deixa eu só preparar aqui o campo dele. Eu vou dar um exemplo do HTTP Request com a principal API do mundo open source para o WhatsApp, tá? Que é a Evolution API. Eu vou trazer aqui, ó, esse aqui, no caso, esse aqui é o Postman deles. Para você acessar esse Postman, o que é que você vai fazer? Você vai entrar dentro da configuração de instância que tem documentação, Postman, Discord e suporte premium. Só apertar em Postman que já vai, tá? Esse número aqui é de um bot de agente meu, então se você atualmente desconectado, então se vocês chamarem lá não vai fazer diferença nenhuma, então não precisa nem tentar. Aqui é o Postman deles. Como é que você vai fazer? Aqui é uma requisição para enviar mensagem, tá? Aqui, ó, método post, que ele já deu o método. Então a gente vai vir aqui no N8N, vai entrar aqui. Primeiro que a gente vai fazer, método post. Segunda coisa, a gente vai ver a URL. Eu costumo copiar isso aqui, aí eu só venho aqui e colo. Quando eu colo aqui, ele já dá assim. É um pouco mais simples. Eu vou colocar aqui a instância, por exemplo, GP, que é grupo, tá? Não é outra coisa não. Eu vou colocar aqui a base URL que eu uso atualmente, https // Essa aqui, ele é a URL da tua Evolution, tá? Então não coloca isso não, tem que ser o do seu. Ele pede também um header, que o que é o header? É a autorização. Ó. Se vocês virem aqui pro header, ele vai pedir API Key. Deixa eu só ver aqui onde é que eu acho. Authorization, pô. Aqui ele vai pedir API Key e você vai ter que colocar a sua Global API Key. Basicamente, quando você vir colocar, você vai vir aqui em header, coloca aqui API Key. E se você subir um Evolution, você já deve saber, né? Vai estar lá na sua stack, então você coloca aqui. Uma recomendação que eu faço também é vocês virem aqui, ó, Generic Credential Type. Vocês vão vir aqui em Header Out. E vocês vão vir e colocar aqui, ó, New Credential. Aí você coloca aqui, ó, API Key. Coloca a sua API aqui. E coloca, por exemplo, aqui, ó, API Key Evolution uso interno. Que assim você fica mais fácil. Então, ao invés de eu colocar minha API Key aqui, eu só venho aqui, ó, API Evo Henrique, já está autorizado. Pronto. A gente já achou, já colocou a autorização dele. Não tem header, pelo menos nenhum adicional além da autorização. Vamos para o body. Ele tem tudo isso aqui de body, mas o principal são esses três aqui, ó, o delay, o text e o number. O resto você pode usar sim, mas a maioria das vezes não vai precisar. Então vamos lá. Send body. Aí aqui eu coloco number, que é o número do usuário. Coloco um número qualquer, deixa eu pensar aqui. Não, depois eu coloco o número. O text, que é a mensagem que vai ser enviada. Vamos colocar, olá, eu sou o Henrique. E vamos colocar o delay. Delay. O que é isso aqui? O number é o número para qual vai ser enviada a mensagem. Text é a mensagem. E o delay é aquele tempinho que ele fica digitando antes de propriamente enviar a mensagem. Deixa eu colocar aqui meu número. Então, teoricamente, já deve funcionar. Se eu dar um test step, ele deu erro em que? Vamos ver. Tem que ser em milissegundos. Isso aqui normalmente ele dá erro porque nessa versão atual do N8N ele coloca aqui aspas invisíveis, se você parar pra prestar atenção. Se você for ver aqui, ó, cadê? Tá 1200 entre aspas. Isso aqui é um probleminha que tem que ser resolvido do N8N mesmo. Mas para corpo de teste, vamos tirar. Vamos rodar sem o delay.
Aqui, ele já funcionou. Ele deu o Remote ID, o From Me, o ID, Push Name, no caso eu não coloco no meu WhatsApp, e ele mandou a mensagem. Agora eu vou abrir aqui no WhatsApp para vocês verem, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu recebi aqui do número, recebi o lá, eu sou Henrique, assim como tava lá no N8N. Então, galera, é isso aí. Eu passei aqui com vocês sobre o Node If, Switch, Agent Field, Inteligência Artificial e o Node HTTP Request. Eu queria agradecer a vocês que pegaram o vídeo até aqui. E se vocês gostaram do conteúdo, é claro, por favor deixa um like, se inscreve no canal. Essa semana mesmo agora, a gente vai trazer, no caso o Antônio vai trazer, um vídeo sobre agente de inteligência artificial focado, com 100% foco em inteligência artificial. Então aguardem aí, nos próximos dias está saindo, galera.